nós apresentamos aos teus pés. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti. Que o Senhor, que ela seja a boca do Senhor nesta noite. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Os inimigos, começa pela casa, né? 1 hora? 1 hora é muito, não precisa de 1 hora, não. Queridos, bom dia. Só para ver se você está acordado. Deus te abençoe, amém? Eu quero nessa noite começar profetizando aqui, nós vamos profetizar juntos. Você, por favor, Lana, coloca para nós a projeção aí. Porque nós aqui, pastores, nós precisamos firmar a proposta do ano. Então, por isso nós estamos aqui nessa noite para firmar essa proposta, para que a gente possa decorar. Eu quero que você, quando sair daqui, você vai sair, vai tirar uma fotinha lá, ó. Nós colocamos um banner novo, ali, está ali na subida. Você vai tirar, colocar no seu celular, você vai profetizar isso aí constantemente. Você pode declarar comigo, diga assim, 2024. Ano do quê? Agora começa a declarar, fala assim, na minha vida, o quê? De que jeito que a gente vai ter isso? 1, 2, 3. Diga assim, passado. Fica no seu lugar. Tem certeza? E a palavra é essa daí, ó, do profeta Isaías, quando ele diz, esqueça o que se foi, não viva do passado, veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Você pode pegar isso para você? Diga assim, Deus está fazendo nesta noite uma coisa nova na minha vida, na minha mente e na minha casa. Aí você pode a sua mente ficar assim, não, talvez não, mas ele diz assim, ó, já está surgindo. Eu assisti um parto natural. Eu levei a mãe era uma africana, e eu fui para a sala de cirurgia com ela. Cirurgia não, estava no corredor mesmo. E aí ela passando mal, as contrações vindo, e de repente a bolsa estoura, e a criança começa a apontar. E a cabeça começa a gritava, e eu falava assim, e ela grudava assim em mim, e ela dizia assim, eu não vou ter filho mais, eu não vou ter filho mais. 2 anos depois, estava nós lá de novo. Passaram a mesma situação. 2 anos depois, 3. Por quê, queridos? Uma coisa nova está surgindo, e quando a criança está naquela hora, ninguém segura mais. Ela vai sair. E na hora que ela sai, ela faz bem assim, ó. Aí a mãe, a suadeira, a dor acaba, e a gente vê o rostinho da criança e tudo se passa. Ele diz, está surgindo. Vocês não estão percebendo? Até no deserto. Eu vou abrir um caminho para você. Riacho no Hermos. Vai acontecer. Então, você pode declarar comigo agora a temática nossa, por favor, aí. Por gentileza. Essa é a temática dessa noite. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, diga assim, você foi completa. Tem certeza? Eu fui chamada para fazer grandes coisas. Você foi chamado para fazer grandes coisas. E, queridos, o diabo vai lutar 24 horas para você não acreditar nisso. Você lembra de Gênesis? Quando Deus fez o homem. Deus fez o homem no capítulo 2 ali. A Bíblia diz que ele chama o homem. Ele abençoa o homem e diz para ele assim, seja fértil. Lembra disso? Repete comigo, por favor. Seja fértil. Multipliquem. E domine. Como é que você tem sido? Tem multiplicado? Francisco, seja bem-vindo, mas a Rose. E quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de você. Você acredita isso? O Francisco estava agora para o Maranhão, mas sua esposa, chegada de viagem, passaram 30 dias nas praias do Maranhão, nos lençóis maranhenses. E eu queria só que você ficasse de pé, Chiquinho, por favor. Esse Francisco, esse grande homem. Esse homem é um homem de fé. É um homem trabalhador, um homem assim de Deus. E ele pegou essa palavra e cumpriu ela direitinho. Ele falou assim, Deus me abençoou, eu sou fértil e vou multiplicar. Eu queria que você aplaudisse o Francisco e a Rhodes. Isso, muito obrigado. Seja bem-vindo, de volta à sua casa. Esse tem 4 nenéns.
Essa palavra que Deus liberou lá no início foi uma palavra para o homem natural multiplicar, mas também foi para nós, homens espirituais, também multiplicarmos. A palavra nesta noite é para eu e você podermos liberar o potencial que Deus colocou dentro da minha vida e da sua vida. Essa é a palavra de Deus para essa noite. Abra comigo em Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Israel, povo de Deus. Você sabia, né, que Deus mudou Jacó para Israel. Israel é príncipe, viu? Isso. Você me ajuda, Israel? Você sabia que a música te acalma? Você sabia que a música consegue fazer você concentrar mais? Você sabia disso? É raríssimo uma pessoa que tem alguma objeção, mas a maioria, quando ela descobre a importância disso, ela começa a mudar. Inclusive agora, há ondas sonoras para te ajudar a aperfeiçoar aí o entendimento. Você sabia disso? Me falaram um projeto desse, eu fui assistir e ouvi alguma coisa. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios é uma carta que Paulo escreve a esse povo, a uma igreja. Uma igreja linda, uma igreja poderosa, uma igreja maravilhosa. E ele vai escrever essa carta dizendo assim, você pode ler comigo, por favor, 1, 2, 3. Pois... Segura aí. Volte lá, Laninha. Isso. Diga assim, eu sou salvo pela graça, por meio da fé. Isso não é por mim, é dom de Deus. Você não é salvo porque você é bonitinho. Eu não sou salva porque os olhos era para nascer azul e alguma coisa aconteceu no percurso e não a nasceu. Você é salvo porque Deus resolveu liberar sobre você e sobre mim um favor imerecido. A graça dele foi liberada sobre você. Você não pagou 1 centavo para ser salvo. Você esforçou o que para ser salvo? Fala para mim. O que você pagou para ser salvo? O que você fez para ser salvo? Não, pastora, porque eu sou lindo, sou maravilhoso, eu sou corretíssimo, pago minhas contas, e faço isso, pago imposto. Não, faço isso, não faço aquilo, por isso eu sou salvo. Não, não é por isso. Não é porque você jejuma, não é porque você ora, não é porque você lê Bíblia, não é por nada disso. Você é salvo pela graça do Senhor Jesus. E aí às vezes a gente fica o seguinte, a gente para nesse versículo. Esse versículo é extraordinário, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo próximo, por favor. O 9. Diga assim comigo, não por obras, para que ninguém... Você imagina se fosse por obras? Eu ia chegar aqui e falar, eu sou mais crente que você, viu, Carlos? O Carlos poderia chegar aqui e falar, pastor, eu sou mais, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Nós poderíamos fazer isso. Só que Deus já limitou, ele diz assim, para que não haja isso, vai ser por graça. Graça no original é a palavra chamada caris. Caris. É essa a palavra. Agora vamos, porque eu quero que você, hoje à noite, eu quero ir para o terceiro versículo, versículo 10. Pronto, versículo 10. Vamos ler juntos, por favor, 1, 2, 3. A maioria de nós paramos no versículo 8, no versículo 9. E ele é maravilhoso. Só que você tem que continuar lendo. Você foi salvo, você foi santificado, você foi restaurado. Eu e você fomos justificados. Para quê? Para que a gente possa fazer as boas obras. Você pode dizer comigo, diga boas obras. As quais Deus preparou, foi Deus que preparou. Ele preparou antes para nós. Esse antes, quando você vai olhar no original, sabe o que diz?
é antes da fundação, antes dele mandar você para cá, antes dele empacotar a sua embalagem, a minha embalagem, mandar para a terra, antes disso, ele projetou um trilho para mim e para você e disse assim: esse é o trilho que você vai caminhar na terra. Você foi salvo, você foi justificado, foi de graça, mas você foi salvo de graça para fazer obras, e obras extraordinárias. Por isso que a temática dessa noite é essa: você foi preparado, desenhado na eternidade para fazer algo extraordinário sobre a terra. Só que o diabo quer te roubar isso todo dia. Todo dia ele quer fazer isso conosco, mas nós precisamos avançar. Porque, queridos, Deus colocou dentro de você e de mim uma capacitação. Era para trazer uma laranja, eu esqueci da laranja. Tem uma laranja na cozinha aí? Vê se tem ou se tem. Quando você olha para uma laranja, o que você pensa? O que você vê? Hã? O que você vê? Hã? Você vê suco, o que mais você vê? Quando você olha para a laranja, pensa que na minha mão tem uma laranja, certo? Uma laranja grande, linda, bonita, maravilhosa. Isso, meu filho, joga aqui. Isso. Que aí, ser humano tem que ver uma coisa consistente. Por isso que a gente faz imagem, você sabia disso? A gente faz imagem. Quando você olha para essa laranja, o que você vê? Hã? Suco, casca, o que mais? Querido, você tem que olhar para essa laranja e ver uma floresta. Um laranjal. Você está entendendo? Aqui dentro tem potencial para a gente plantar um laranjal. É isso que você tem que ver. Quando você olhar para isso aqui, você vai falar: gente, isso aqui não é só uma laranja. Aqui dentro tem semente. E o pastor Jorley falou aqui hoje de manhã: a semente foi designada por Deus. Segundo a sua espécie, ela vai reproduzir. Então, quando você olhar para uma laranja, veja um laranjal. Eu fui criado na fazenda, eu sei o que é um laranjal. É maravilhoso, quando aquilo ali começa a frutificar, queridos. Os galhos abaixam, é uma coisa poderosa. E você tem que olhar para essa mulher sua, para este homem, para esse amigo, para esse filho seu aí, e ver Deus fazendo a multiplicação na vida dele. A unção que está sobre a sua vida vai ser derramada na vida de outras pessoas. Não pode ficar só com você. Tem que abrir essa laranja, tem que cortar essa laranja, tem que pegar essa semente, tem que colocar na terra, tem que jogar água, e vai nascer, e vai brotar, e vai frutificar. Você precisa investir na sua vida. Você precisa investir na sua vida. Escute, daqui a pouco a gente vai embora. Esses dias eu estava aqui, alguém falou: o Zagalo morreu. Eu falei: morreu? Morreu o homem? Quantos anos Zagalo tinha? 92 anos. Ele disse a frase famosa, qual era? Vocês vão me engolir. Vocês lembram disso? E agora, quem engoliu ele? Todos nós seremos engolidos um dia. Luciene, que notícia triste é essa? Não. Eu estou dizendo para você que quando você for engolido, a terra não vai suportar. Porque um dia você vai ressuscitar. E você vai ressuscitar com um corpo glorioso e vai apresentar perante o Senhor. É isso que você tem que colocar no seu coração. E aí eu quero falar da parábola de Mateus capítulo 25, porque o Luiz me deu 1 hora hoje, então eu tenho que, posso ficar à vontade. Mateus 25, abre sua Bíblia aí comigo, por favor. Vamos aí. Capítulo 25 de Mateus é um capítulo escatológico. Jesus está sendo arguído sobre a vinda dele. Quando seria a vinda dele? Eles estão preocupados, querendo saber, os discípulos, e Jesus começa a dizer para eles, olha, ele começa a dizer no versículo, quando você vai ler no início do capítulo, ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Você lembra disso? Essas parábolas. Mas eu quero pegar a segunda parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma comparação que Jesus trazia daqueles dias para que você compreendesse, para que os discípulos compreendessem, a multidão, um princípio que ele estaria trazendo para a terra. Era isso. Algo que eles conheciam. E ele traziam. E aí no capítulo 25 de Mateus, no versículo 14, ele começa a dizer assim, e também será, mas para isso a gente precisa ler o versículo 1, por favor, para que todos entendam. Capítulo 25, versículo 1. O que diz lá? 1, 2, 3.
Aí essa é a primeira. Agora a segunda, versículo 14. Ele diz assim, 14, Laninha. Isso, 1, 2, 3. E também será como o homem que saiu o quê? Saiu de viagem. Chamou quem? Ele chamou desviado. Ele chamou quem não tem compromisso. Ele chamou quem? Diga servos. E confiou o quê? Seus bens. Versículo 15. Ele fez o quê? Irmão Glaucio, vem aqui, por favor. Servo Glaucio. O senhor do Glaucio saiu de viagem. Mas antes de sair de viagem, fez uma reunião com ele. Falou assim, Glaucio, presbítero Glaucio, você tem sido um servo aplicado aqui nessa casa. Eu quero te dar 5 talentos. Diga comigo, 5. Versículo, o próximo. Não esse mesmo, continuando. A outro ele deu o quê? Eu quero chamar o servo Hugo. Servo Hugo, você tem servido essa casa, tem ajudado esse povo, e eu quero te dar 2 talentos. Muito obrigado. E diz assim o versículo: e a outro, servo Samuel Almeida, filho da mamãe. Eu falei, você pode vir que se eu chamar outro vai ficar ruim, é melhor você. Quer dar de casa, depois a gente rola no chão lá em casa. Ele disse assim, servo Samuel, filho amado, que foi chamado, escolhido pelo Senhor. E eu estou te dando 1 talento. Pode ir embora, vai embora. O texto diz assim, e o Senhor daqueles servos saiu de viagem, viajou, foi embora. Partiu de viagem. Continua agora, por favor. O que havia recebido 5 talentos. Cadê o irmão Glaucio? Bora, meu santo. Fica aqui os 2. Isso. Vem cá, Hugo. Isso. Samuel, fica na fila atrás deles. O senhor vai. Peraí. O que havia recebido 5 talentos. Fez o quê? Corre, irmão Glaucio. Isso. Corre. Isso. Corre. Obrigada. Isso. O que recebeu 2 passos, bem assim. Vai, vai. O que recebeu 2, não fala que ele saiu rápido, tá vendo? Não fala isso. Irmão Glaucio, pegar a parte de lixo lá na cozinha. Hoje é o dia do Senhor. Você vai prestar, você nunca mais vai esquecer dessa mensagem. Não é porque eu prego bem, é porque você vai lembrar das coisas que vocês estão vendo. A visão faz você decorar. O que recebeu 1 talento. Será que ele vai achar? O Nossa, está quebrando tudo lá. Tem que procurar um lugar seguro, distante de todos, para eu poder cavar um buraco. Vai ali no meio, mais ou menos. Dá uma olhadinha, Samuel. Para a direita, assim, ó. Ninguém tá vendo. Agora cava um buraco, Samuel, vai. Cavou um buraco. Agora, Samuel, enterra o seu talento. Pega o seu talento aqui, Samuel. Enfia ele em algum lugar aí. Pronto. Tampa o buraco, Samuel. Tampa o buraco. Pega a pazinha, põe nas costas e... talento, sabe quanto valia 1 talento? O talento era uma medida que se usava no passado. O talento, ele variava de 34
a 40 quilos de ouro, 1 talento. Calcula para mim aí rapidão um matemático. Gil, você que é bom. 2 talentos, Gil. Quantos quilos de ouro o Hugo levou? Hã? 80 ou 70, não é isso? Aproximadamente, ele levou 70 a 80. Vamos por 80, vamos arredondar isso para 40, para ficar bonitinho. 40 quilos de ouro o Samuel levou. O Hugo levou 80 quilos de ouros. O irmão Glaucio levou quanto? 200, 5 vezes 4, 20. Não é isso? 200 quilos de ouro. Agora pode sentar vocês dois. Cadê alguém que vende ouro aqui? Vamos calcular o menor. 40 quilos de ouro. Quanto vale hoje, Leandro? Pode sentar os três, pode sentar. O Samuel ganhou 12 milhões 640 mil. O que ele fez com isso? Ele fez o quê? Ele saiu. Ele pensou na logística. Ele elaborou tudo. Foi no lugar onde ninguém estava vendo, porque ele tinha que esconder, não tem lá, ó, escondeu. Se escondeu, foi num lugar muito. Que lugar foi esse? Que ambiente foi esse? Ele cavou no chão. Ele comprou uma pá, uma picareta, não sei, um enxadão. E ficou lá, ó, cavando na terra. Colocou 40 quilos de ouro, 12 milhões e 600, passou terra em cima, limpou a mão, limpou a boca e continua a vida. Muitos de nós temos uma pá, um enxadão e uma enxada escondida lá no celeiro seu, na sua casa ou na mente, e estamos cavando buracos na terra. E quando fala da terra, você pensa assim, no chão, na terra, você pensa que é aleatório. Não, isso aí Deus estava querendo dizer alguma coisa para aquele povo. Jesus estava explicando. Sabe o que está dizendo para nós? Quando eu e você cavamos na terra, enfiamos na terra, lutamos na terra, ficamos impregnados de terra, a gente esquece do céu. E a gente esquece do céu. Luciene, mas eu estou na terra, preciso pagar a conta, preciso fazer isso, fazer aquilo outro. Ótimo, glória a Deus pela sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, Mateus 6,33 diz assim: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a você. Vai ser acrescentada. Um dia Jesus estava no capítulo 5 de Lucas, não precisa colocar, está escrito lá. Jesus está andando, ele ainda não tinha começado a escolher seus discípulos, mas ele está andando do lado de um lago chamado Genezaré. E ele está andando, e de repente ele avista 2 barquinhos. E quando ele avista o barco, ele vai para aqueles barcos e chega perto e fica olhando para os barcos. E tem uma multidão querendo ouvi-lo. Uma multidão querendo ouvir a fala de Jesus. Jesus olha para aqueles barcos e de repente ele vê os donos dos barcos à frente lavando a rede, porque naquela noite não tinha pego nada. Eles estavam frustrados, angustiados, lavando rede. Lavando rede é aquele dia que você fecha o seu comércio e você não vendeu nada. É aquele dia que você fez unha e ninguém pagou. Falou, vamos pagar semana que vem. É aquele dia que você vendeu um carro e o cara te deu entendeu? Um migué. É aquele dia, eles estão lá angustiados. Jesus chega assim para eles e escolhe um. Sabe de quem era aquele barco? Era de Pedro. Você acha que Jesus não sabia? Jesus sabia, Jesus sabe o seu barco que chegou aqui hoje. Sabe se tem peixe, se não tem peixe. Se você está lavando rede, se não está lavando rede. Deus sabe tudo. E aí Jesus vai e fala para ele assim: afasta um pouquinho esse barco da praia. Sabe o que ele estava dizendo? Sai um pouquinho desse tumulto. Vai ter um tempo comigo.
Aí sabe o que Jesus fez? Passou a perninha assim, ó. Entrou no barco, sentou na polpa, falou, sai um pouquinho da praia, vai, sai. Aí eles saíram. Aí Jesus fez aquele discurso, curou os enfermos. Foi uma coisa extraordinária. E Pedro está lá assim. Além de não vender nada, não pegar nada, ainda arranjei um cabra para... Você já viu quando você não arranja um comprador que manda você descer a mercadoria todinha? Eu já fui vendedora. Quando termina, ele olha para você e fala assim, eu vou dar mais uma voltinha. E se eu decidir, eu volto aqui? Você dá vontade de mandar eles para onde? Para o céu quente. Mas não pode. Ele pode arrepender, voltar e comprar tudo. E Pedro está lá esperando. Quando Pedro está lá esperando, Jesus terminou de pregar, falar com o povo. Jesus falou assim para Pedro, Pedro, vai para as águas mais profundas. Sabe o que ele disse primeiro? Sai de perto da praia. Depois ele disse, olha, vai para as águas mais profundas, Pedro. E Pedro falou, Senhor, eu não vou não, porque nós pescamos a noite toda e não teve nada. Porque ele estava caçando peixe onde não tinha. Às vezes você está cavando no lugar onde Deus não mandou você cavar. Mas aí daqui a pouco ele diz assim, mas porque o Senhor liberou uma palavra, eu vou lançar a rede. E ele foi para águas mais profundas, distante da praia. E quando eles lançaram a rede, a palavra diz que as redes deles vieram cheias a ponto de romper. E é isso que eu quero liberar sobre a sua vida, que o chamado de Deus para você é para a sua rede ser cheia a ponto de você romper as redes. Só que não romperam, porque Pedro entendeu um princípio. Chamou os vizinhos, falou, vem, traz os barcos que estão vazios, eu vou transbordar na vida de vocês, eu vou repartir aquilo que Deus me deu. Deus me deu peixe, e eu vou encher o barco de vocês. Mas quando é que isso aconteceu? Quando saíram de perto da praia e foram em águas mais profundas. O ruim é que nós queremos peixe, queremos multiplicação, queremos abundância e estamos enfiados o nariz na praia. Pega o seu barco, vai mais para distante, vai. Ai, Luciana, então eu vou virar agora um monge. Não é isso, meu querido. É no meio do frevo, a praia está cheia de gente, mas seu barco está em altas águas, em águas profundas, naquela praia, e os peixes estão vindo em direção à sua rede. Afasta um pouquinho, queridos. O primeiro fez isso, o segundo foi para esse lugar. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você, diga assim, todos receberam o quê? Aqueles 3 moços. Todos. Tem gente que fala assim, eu não tenho talento nenhum. Já viu falar isso? Nós estávamos num curso estudando e uma irmã falou assim, ela começou a rir, falei, qual o seu talento? Ela riu. Eu falei, o que foi, irmã? Ela falou, procurando aqui para ver qual que é, porque eu acho que eu não tenho nenhum. Escute, a parábola diz que os 3 receberam. Os 3 receberam. Fala para o seu irmão, fala assim, você tem talento. Você recebeu o talento. Deus te deu talentos. Deus te deu talentos. Só que foi de forma o quê? Diferentes. Diga para comigo, diga diferentes. Segundo o quê? Segundo a sua capacidade. Quem é que dá capacidade para o homem? Deus. Por que ele deu para um? Ele deu para outro 2 e o outro 5. Você imagina o que recebeu um fazer assim? Jesus deu para o Cláudio 5 e para o Hugo 2, para mim 1. Já aconteceu isso? Você olha para o irmão e vê ele fazendo uma coisa, você fala assim, por que ele tem que eu não tenho? É para mostrar, a palavra está mostrando para a gente assim, ó, eu quero que nessa noite faça morrer toda a inveja.
Porque no meio cristão, na igreja, nós muitas vezes estamos do lado do nosso irmão. Ele tem 5 talentos, você e eu temos 1. E a gente olha para 5 e fala assim: por que ele tem tanta coisa? Por que ele faz esse tanto de coisa e eu só 1? Por quê? Porque Deus sabe a sua capacidade, Deus sabe a minha capacidade e a sua. Mas como que nós vamos combater isso? É quando eu valorizo o meu irmão, quando eu digo para ele: parabéns, querido, o Senhor te deu 5, eu estou aqui para te ajudar. O Senhor te deu 2 talentos, eu estou aqui para te acompanhar, te ajudar. É isso. Vocês lembram do primeiro homicídio? Onde que aconteceu? Não foi lá no complexo da Papuda não, irmão. Sabe onde aconteceu o primeiro homicídio da Bíblia? Onde foi? Aonde foi? E ele estava onde? Diga assim: num culto. Fala, enche o seu peito e fala assim: num culto. Aí um cantou e o outro veio e cantou também. Aí o outro falou: por que cantou mais bonito que eu? Foi num culto onde um levou uma oferta e o outro levou a oferta depois. Deus falou assim: essa aqui eu recebo, essa aqui não. Mas por que Deus fez essa distinção? Se Deus é amor, se Deus é poderoso. É porque um quebrou o princípio, levou do fim, o outro levou das primícias. Foi por isso que Deus recebeu. A nossa inveja, sabe quando ela acaba? É quando os princípios de Deus são, queridos, cumpridos. E quando eu e você cumprimos os princípios, as promessas de Deus se instalam na sua vida. Por isso nessa noite, você vai aplaudir a Deus na vida do seu irmão aí. Aplauda ele: parabéns, Israel, parabéns, é um cabra que toca demais, maravilhoso, eu valorizo. É isso que você tem que falar para ele. Outra coisa que acontece: nós supervalorizamos os dons que aparecem. Já viu isso? O apóstolo Paulo fala que a igreja de Jesus é como um corpo. Quando você olha para a pessoa, a primeira coisa que você olha é o quê? A face, né, irmãos? Por favor, a face. Aí você olha e fala: aí depois a gente desce. Fulano tem um corpo poderoso. Não é assim que a gente faz? Ninguém fala nada, mas isso tudo é na mente. Aquele cabelo, meu Deus, que maravilha. Aquele ali não viu Deus hoje. Você vai olhando aquilo que está aparente. Mas sabe o que é que sustenta um corpo? Não são os membros que aparentam, são aqueles, queridos, membros vitais que estão dentro de mim e de você. São eles que sustentam o corpo. Pessoas que perdem uma perna, ou perdem um braço, uma mão, um olho, ele consegue viver. Mas uma pessoa que perde o quê? Os 2 rins, vai viver? Uma pessoa que perde o fígado, vai viver? Uma pessoa que perde o coração vai viver? Não vai. Escute, porque são órgãos vitais. Eles estão escondidos, ninguém vê, mas é eles que fazem a máquina funcionar. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Queridos, nesse ministério tem mulheres e homens que oram aqui de madrugada, oram durante a semana. É por isso que Deus tem misericórdia de nós e libera a bênção sobre este lugar. Não é porque alguém veio aqui, cantou e pregou, não, queridos. É porque alguém dobrou o joelho antes. É porque alguém veio aqui e disse: Deus, tem misericórdia daquela mulher hoje. Usa ela com graça e misericórdia. É isso, queridos. Os membros que você não vê, eles funcionam e põem o corpo de pé. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você: fique, queridos, atento àquilo que Deus tem falado com você. E eu fiz hoje uma listagem aqui rapidinho, eu só vou ler porque não dá tempo de fazer. Isso aqui tinha que ser numa aula. E você pode ir para o FCF ou para o chamado. Coloca para mim, por favor, a tela. Existe 3 listas de dons na Bíblia.
Essas 3 listas, sabe por quê? Porque eu quero passar aqui rapidinho, porque o Espírito Santo de Deus colocou isso no meu coração. Falou para mim, sabe o quê? Põe a lista na tela, para que a pessoa possa identificar qual que é o chamado dela, qual que é o dom que ela tem. Porque às vezes você pensa que você não tem nada, mas você tem muito. E sabe o que diz lá as 3 listas? Luciene, tem mais? Tem umas pequenininhas, mas essas aqui são as centrais. Tem as primeiras ditas assim, dons do Pai. Os dons do Pai são os dons de serviço. Deus faz, quando que faz isso? Quando você nasceu no ventre da sua mãe, Deus temperou você com esses 7 itens aí. Você pode ler comigo um, por favor? Vamos ler juntos? Diga assim, profetizar. Você dá conta de profetizar? Abra a boca e fala para alguém, fala, eu profetizo que esse ano, Ana, Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida, minha filha, nos seus sentimentos. Você pode profetizar. Essa profecia aí não é esse que te digo não. Essa profecia aí vem de profeteia. É a habilidade de falar. Você sabia disso? Segundo, é o quê? Servir. Toda pessoa pode servir alguém, meu filho. Toda pessoa pode servir uma pessoa. Terceiro, é o quê? Ensinar. Você faz o quê? O Cláudio fez isso aqui. Esse púlpito. Você consegue ensinar isso aqui, Cláudio? Consegue, porque ele fez. Quantas habilidades Deus te deu, você consegue ensinar. 4, qual que é? Dar ânimo. Sabe o que é dar ânimo? Dizer assim, eu vim aqui, eu vim te ajudar. Você não vai desistir. Eu estou aqui no nome do Senhor. Você vai continuar. A pessoa está dizendo, não, eu não quero mais. Eu vou parar, eu vou largar, eu vou bater, eu vou morrer. Você fala, não, você vai viver. Você vai ter vida. Eu estou aqui como profeta de Deus. Você vai chegar do outro lado. 5, é o quê? Contribuir. E esse contribuir, querido, não é só você dar, é o dom de adquirir riqueza. Você sabia que tem pessoas que Deus deu? Luciene, como? Tem pessoas que você der 10 mil para ela e voltar 1 ano depois, ela está devendo 20. Mas tem pessoas que se você der 10 mil para ela, ela tem o dom de multiplicar. Sabe o que acontece? Quando você voltar, ela tem 50. Você sabia que você pode pedir isso para o Espírito Santo? Espírito Santo, eu preciso dessa capacidade de multiplicar as coisas. Eu quero isso. 6, diga comigo, diga o quê? Liderança. Você tem capacidade de influenciar pessoas. Pessoas vão olhar para você e vai falar, eu quero ser parecido com ele ou com ela. Eu quero me submeter à autoridade que está na vida dele e dela. 7, o que é? Misericórdia. Meu filho Samuel tem essa. Meu filho Samuel andava na rua e tinha um carroceiro um dia batendo no cavalo. Esse menino começou a chorar. Eu falei, o que foi, Samuel? Mãe, não pode bater no cavalo. Vamos lá tirar o cavalo do homem. Eu queria que eu fosse lá tirar o cavalo do homem, né, quando ele era criança. E o Samuel, eu vejo ele cuidando das pessoas. Ele cuida no secreto. Um dia uma mulher chegou aqui e falou, eu vim aqui porque seu filho fez isso e isso para mim. Eu falei, meu filho? Eu falei, glória a Deus, que bom, aleluia. E aí chamei ele na minha sala e falei, meu filho, parabéns, que coisa linda. Você pode prestar misericórdia a alguém, socorro a alguém. Aí agora tem a lista de Cristo, onde está? Efésios 4:11, vamos ler um? Vamos ler, diga assim, e ele deu uns para apóstolos. Luciene, apóstolo no Velho Testamento, não tem mais no Novo. Escute uma coisa, a palavra apóstolo significa enviado. Enviado. É um missionário, você sabia? A maioria de vocês são apóstolos e não sabe. Segundo, diga profeta. Esse profeta aqui não é o esse que te digo, nem aquele. É o que chega aqui e diz assim, Deus disse que esse ano é o ano do renovo. E nós vamos andar em cima desse trilho. Esse profeta aqui é aquele que diz, está errado e tem que consertar. Esse profeta aqui é aquele que diz, Deus falou que esse ano vai ser assim assado e cumpre. Terceiro, diga evangelista. Quantos evangelistas eu tenho aqui? 3. Você sabia que todos são evangelistas? Jesus diz assim, Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse assim, ide o fulano de tal, ide o Carlos Eduardo, ide, esqueci seu nome,
Fala de novo. Guilherme. Ele não falou isso, ele falou assim: ide todos. Ide todos. Todos. Quarto pastor. Quem que é o pastor? O pastor é aquele que diz assim: você não vem no culto hoje. O que foi? Você está faltando os cultos? Seu lugar está vago. O que foi? Você está doente? Você está brigado? Você está ruim? Aí você pega a ovelha, põe lá, ajeita ela, corta o pelo, dá uma ajeitada, senta a bichinha e arruma bonitinha. E ela está... Daqui a pouco ela dá leite e lã. Por último, o mestre. O mestre é aquele que vai trazer a solidificação na igreja. Ele vai trazer o ensino, o fortalecimento de Deus. Essa terceira lista. A terceira lista diz comigo, diga assim: os dons do Espírito. Um é dado o quê? O que diz primeiro? Palavra de... a revelação é que eles são divididos em 3 categorias, tá bem? Revelação. Diga assim, palavra de... Eu quero declarar que esse ano, eu decorei isso em Provérbios. Eu quero declarar que a sabedoria é sua irmã. E o conhecimento são os seus parentes. Eu estou declarando isso todo dia. Declara isso na sua vida. Diga assim: a sabedoria é minha irmã. A sabedoria é minha irmã. O conhecimento serão meus parentes. Eles vão andar comigo nesse ano. Uma palavra de sabedoria é aquilo que Deus dá para uma pessoa para liberar sobre outro que ninguém nem sabe. Aí vem a palavra de conhecimento. E depois vem o que? Discernimento de espírito. Você chega no ambiente e sabe se o ambiente tem a presença de Deus, se não. Uma pessoa entra no seu escritório, você sabe se ela entrou com Deus ou se ela entrou com o outro. A pessoa te conta uma história e você olha para ela, principalmente marido e mulher, não é isso? A mulher vem aqui e fala: meu marido fez isso, fez isso, fez isso. A gente fala: meu Deus, que miserável, mata aquele desgraçado. Aí daqui a pouco, né, ele sai, chega o irmão: pastora, você não sabe quem é minha mulher é isso, aquilo outro. Você fala: meu Deus, busca a irmã lá, deixa eu arrancar ela. Então assim, você fica confuso. Então o espírito, de discernimento de espírito vem para você saber o que fazer. Pronto, dons de poder. É o quê? Fé. Essa fé não é uma fé natural. É uma fé sobrenatural. É uma fé que você diz para a montanha: levanta, e ela levanta. E você fala: passa para o outro lado, e ela passa para o outro lado. Vem depois o que? Dons de curas. É no plural. Um aqui tem unção para curar o pé, o outro tem para curar a cabeça, o outro o rim, o outro o olho. É assim, são variedades de dons que Deus te dá de curas. Depois vem o que? Operação de milagres. É aquilo que só Deus pode fazer. É aquilo que o homem não pode fazer. É um braço. Eu já vi uma pessoa com a perna menor que a outra. O homem chegou de Deus, colocou a mão e falou para a perna: cresce. E a perna cresceu igual a outra. É operação de milagres. Mas isso é para quem? Isso é para a igreja. Isso é para você. Isso é para mim, para você. Mas ali, do 28, acabou o tempo. Dom de inspiração é profecia. Esse é esse que te digo, viu? Variedade de língua, interpretação de língua. Agora termina. Agora vamos terminar. Diz assim o versículo. Volta para Mateus, por favor. Versículo 19. Amor, estou terminando, tá? Você está bem? Diga assim: depois de muito tempo. Diga assim: depois de muito tempo. O Senhor daqueles servos fez o quê? Voltou para quê? Para acertar as contas. Aí ele chamou o primeiro e diz assim: servo Glaucio, entra aqui. Dá um microfone para ele, amor, por favor. Senhor, o Senhor me deu 5 talentos. E eu granjeei, multipliquei e trouxe mais 5. Pode aplaudir com força, vai. Fala: esse aí é eu. Irmão Glaucio, espera aí. Vem aqui. Vem. Espera um pouquinho. Sabe o que o Senhor fala para ele? Servo bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei.
pegue aqui e fique aqui. Dá um microfone pro Hugo. Aí ele chamou o outro. Ele disse: servo Hugo, vem prestar contas. Diga comigo, diga: haverá uma prestação de contas. Diga assim: Jesus vai voltar. Jesus me capacitou, mas Ele vai voltar, Ele vai prestar conta, nós iremos prestar conta a Ele. Ele disse: servo Hugo, entra. Dois talentos. Eu trabalhei, eu granjeei e multipliquei. Estou devolvendo 4 talentos. Fica ali, Hugo. Vem, Samuel, vamos, é você para terminar, senão meu pai joga eu lá fora hoje. Isso. Aí sabe o que Jesus falou para o Hugo? Pega aqui, ó. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando você é fiel naquilo que Deus te dá, Ele multiplica aquilo que você tem. Quando você é fiel naquilo que Deus te chamou para fazer, Deus vai fazer multiplicar isso. Você vai dobrar isso, você vai multiplicar. Você vai multiplicar para abençoar pessoas. Vai. Entra, servo Samuel. No chão. Servo Samuel, cadê o seu talento? Senhor, eu sei que Tu és severo, colhes onde não planta, que ajuntas aonde não espalhou. Eu tive medo e escondi e cavei o talento e escondi no chão. Eu vou buscar lá para o Senhor. Te devolvendo aquilo que é seu. E devolve um. Tá tudo certo para você? Para nós tá. Para Deus não. Sabe o que Deus disse para Samuel? Não, Samuel. Samuel é um menino maravilhoso. Meu filho, eu sei do que Deus vai fazer na sua vida. Eu sei que você tem medo. Eu sei que você foge. Mas Deus te chamou. Deus te separou. Você não tem escapatória. Mas sabe o que ele diz para ele? Ele diz assim: servo mau e... Fala essa palavra, diga negligente. Se aqui foi fiel, lá teria que ser o quê? Infiel, não é? Só que para Deus não é. Quando eu e você, nós não multiplicamos, sabe o que Deus diz para mim e para você? Você é negligente. Você é letárgico. Você é desleixado. Você não prestou atenção. Você não empreendeu. Você não deu ouvidos à minha palavra. Você é negligente. Aí sabe o que ele diz? Ele diz assim: será tirado de você. Tira. E dá para quem? Dá para aquele que tem 10. Porque quanto mais você tem, quanto mais você multiplica, mais Deus te dá. Quanto mais você trabalha, mais Deus te dá. Quanto mais você ora, a unção aumenta. Quanto mais você jejuma, o quebrantamento vem. Quanto mais você dedica a palavra de Deus, você vai ter revelação. Quanto mais você levanta diante do Senhor, Ele diz: eu te sustento, eu te ponho de pé, e eu vou multiplicar o que está na tua mão. Fica de pé, por favor. Vem cá os 3, por favor. Mas tem mais. Não, bate palma não, peraí. Põe os livros aqui. Sabe o que ele diz aos servos? Ele diz assim: servos, pega esse rapaz. Pega, consegue pegar ele? Consegue, o papai te ajuda. Vai, pega ele. Pega. Fala assim, ó, lança ele fora. Lança ele fora, vai. Lança ele lá fora. Aí, isso. Lança fora. E lá haverá choro e ranger de dentes. Obrigada. Eu quero que agora vocês aplaudam eles.
Eu quero terminar. Sabe por que aquele rapaz não multiplicou? Primeiro, porque ele tinha uma visão errada de Deus. Sabe quando que a visão errada de Deus é quando você diz assim: eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Eu não posso. Eu tenho uma visão errada de Deus, porque foi Deus que fez eu e você. E se Deus fez eu e você, Ele nos capacitou, Ele colocou dons dentro da gente. Aquele homem disse: não, o Senhor é severo, o Senhor faz isso, aquilo, outro. Segunda coisa, ele disse: eu tive medo. Eu tive medo. Sabe por que muitos de nós não multiplicamos? Sabe por que muitos de nós não fazemos florescer o ministério? Porque temos medo. Sabe medo de quê? Medo de se expor. E se eu fizer e não der certo? E se eu cantar e errar a nota? E se eu for pregar e a pessoa me fizer uma palavra difícil lá e eu não souber explicar? E se eu for fazer isso e não der certo? Eu estava lá em casa pensando isso aqui. Aí na hora falou assim: e se isso não der certo? Eu falei: se não der certo eu faço assim mesmo. O medo é autopreservação. Você e eu temos medo de expor. Temos medo do que as pessoas vão dizer. Escute uma coisa. Escute, vai ser sempre gente que vai te criticar. Vai ter sempre gente que vai te elogiar. E sabe qual tem que ser a sua postura? Eu estou caminhando para um alvo e meu alvo é Cristo. Elogiou, você caminha. Criticou, você caminha. Porque você vai prestar conta, é para Deus, não é para homens. E eu quero fechar essa noite. Sabe de que jeito? Eu pedi para ele cantar só um refrão. Grandes coisas Deus vai fazer. Eu quero chamar aqui nessa noite pessoas que estão com talentos enterrados. Você está com um machado aí, com enxadão, sei lá, com a pá, cavando, enfiando o seu talento no chão. E Deus nessa noite está dizendo para você assim: não vai ficar sepultado. Nessa noite você vai abrir essa cova, você vai tirar o seu talento, você vai colocar ele em prática hoje. Você sabe que você tem um talento. Você sabe que Deus te chamou. Você sabe que Deus te colocou algo, mas você enterrou. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você: é dia de usar pá para desenterrar aquilo que eu coloquei em você, aquilo que eu te chamei na eternidade, aquilo que eu te desenhei na eternidade. Você que está aí, que enterrou o talento, vem aqui, nós vamos orar com você. Você que está aí, sabe que Deus te chamou. Isabela, Deus te abençoe. Abençoe sua mãe. Você sabe que Deus te chamou. Você sabe que Deus te elegeu antes da fundação do mundo para ser filho amado. Mas você tem medo. O medo tem te corroído. Você tem medo de se expor. Você tem medo de vir. Você tem medo do que os outros vão dizer de você. Escute, você vai prestar conta, é para Deus. Não é para homens, é para Deus. É para Deus, é para Deus, é para Deus, é para Deus, é para Deus. É para Deus que você vai prestar conta. É para o Rei dos Reis, é para o Senhor dos Senhores. Você que está aqui na frente, começa a orar e dizer: Deus, hoje eu me levanto. Hoje eu me levanto. E se você é obreiro dessa casa, quer vir orar com alguém, ore com alguém nessa noite. Ativa o dom dele. Ativa o dom dele agora. Ativa o dom dessa pessoa. Diga: eu quero liberar sobre você uma palavra de Deus nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, igreja, começa a orar nessa hora. Você que está aí, levanta as suas mãos, começa a profetizar. Profetizo, eu profetizo que você nessa noite vai sair dessa cova. Nessa noite você vai desenterrar seu dom. Nessa noite você vai desenterrar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te chamou, a inteligência, a capacidade. Grandes coisas Deus vai fazer. Deus vai fazer grandes coisas. O Espírito de Deus sopra sobre esta casa, sopra sobre este lugar, sopra sobre este ambiente. Espírito Santo, sopra, ativa.
Ativa essa mulher, ativa esse homem, ativa esse moço, ativa esse homem, atinge, Senhor, agora, ativa ele, ativa, Senhor, Arabacantuia, Espírito de Deus, Espírito de Deus, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer.